Se o Outubro Rosa nos lembra da importância de prevenir, também nos convida a olhar com atenção para quem já recebeu o diagnóstico, porque o cuidado não termina com a descoberta da doença. E todo passo dado a partir daí pode fazer diferença no futuro. Esse episódio é para falar sobre isso, o caminho do tratamento e os desafios enfrentados e as histórias de superação que inspiram e ensinam. Porque sim, superar o câncer de mama é possível. Olá, eu sou o Johnny Mota, jornalista e apresentador, e este é o Aqui Por Você, um podcast do Instituto de Oncologia do Paraná. Neste ano, o IOP completa 30 anos de história. São 3 décadas cultivando histórias, cuidando de pessoas com humanização, inovação e excelência. Hoje, no nosso segundo episódio especial do Outubro Rosa, a gente mergulha em um tema que toca muitas mulheres e aqueles que convivem com elas. Vamos refletir sobre como funciona o tratamento do câncer de mama, quais as possibilidades e como cada mulher pode encontrar força e superar nessa jornada. Essa é uma conversa sobre ciência, sobre cuidado e também sobre esperança, porque aqui no IOP a gente acredita que o cuidado com o amanhã começa hoje. E para este bate-papo eu recebo 2 médicos do IOP que acompanham de perto essa jornada. O Dr. Luiz Felipe Matiusso, oncologista clínico e também gerente médico, e o Dr. João Antônio Guerreiro. Doutores, sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui hoje. Obrigado. Prazer estar aqui. Bom, vamos começar, né? Eu quero fazer uma pergunta direcionada aqui ao Dr. Luiz, depois a gente pode trocar aí algumas perguntas também, e o Dr. Guerreiro fique muito à vontade também para responder na sequência. Mas, doutor, depois de receber o diagnóstico de câncer de mama, quais são os primeiros passos? Os primeiros passos envolvem dois grupos de informações básicas, né? O primeiro é entender, dentro da história de evolução da doença, do câncer, que momento a gente se encontra, né? Se é uma doença mais inicial, uma doença mais avançada, e junto a isso entender características mais específicas da própria doença, né? Os dados de patologia que a gente fala, porque falar só câncer de mama é insuficiente. A gente tem pelo menos 3 grandes grupos que se comportam de jeitos completamente diferentes e que a gente tem um tratamento também muito diferente. Então, com essa combinação, a gente pode começar a raciocinar e propor o melhor tratamento para o paciente. Doutor, como que é estruturado, então, o início do tratamento, né? A gente sabe que vai depender da situação, do tipo, né? O senhor pode dar um exemplo para a gente como funciona? O principal tratamento para tumores sólidos é o tratamento local, né? No caso, a cirurgia. Dependendo do tipo e da fase da doença, nós temos estratégias que melhoram muito os resultados a longo prazo, a chance de cura. Né? Esses tratamentos envolvem os tratamentos sistêmicos, como quimioterapia, imunoterapia, hormonioterapia ou terapia-alvo. Né? A gente tem um racional de tratamento que pode envolver esses tratamentos antes da cirurgia ou após a cirurgia, tratamento neoadjuvante ou adjuvante. Né? Então, vai depender muito dessa combinação de fatores. Entendi. Então vai depender... essa combinação de fatores seria exatamente o que, doutor? É o tipo do câncer, a localização na mama? Quais são as características ali? Eu gostaria de acrescentar nessa pergunta que você fez, até um pouquinho na anterior, o seguinte. Eu, como já tenho cabelo branco, já trato câncer há mais de 35 anos. Uma Antigamente, a gente tratava câncer de mama, fazia um raio-x, levava o paciente para a mesa da cirurgia e já partia para a cirurgia. Hoje, nessa primeira pergunta, a gente não mexe na paciente se não tiver biópsia, se não tiver um exame chamado imunistoquímica para saber a agressividade da doença, para saber se a doença atingiu outros órgãos ou não. É uma investigação. É uma investigação. Então, antes de colocar a mão na paciente, a gente precisa fazer uma investigação que hoje é muito mais ampla, muito mais precisa, e muito melhor do que foi no passado. Então, eu, por exemplo, tenho uma frase que eu antigamente colocava uma paciente deitada na mesa da cirurgia para fazer uma mastectomia sem diagnóstico de câncer de mama. Isso era feito na mesa de cirurgia. É quase no escuro, né, doutor? Isso. Hoje em dia não se faz mais isso. Então, isso é uma coisa que a paciente tem que entender. A gente precisa perder, às vezes, 15, 20 dias para completar toda esta avaliação. Para daí tomar uma decisão. A senhora vai operar, a senhora vai fazer químio, a gente vai primeiro fazer químio, depois operar, a gente vai fazer químio, a gente vai fazer rádio depois, a gente vai tirar a mama, a gente vai tentar poupar a mama. Então, é muita informação que leva a essa decisão. Então, às vezes o paciente está muito angustiado de iniciar o tratamento, mas esses primeiros passos
são muito importantes. Porque é uma doença que tem muito tabu, né, doutor? Eu acho que essa é a grande questão, né? As mulheres pensam que quando descobrem, quando tem o diagnóstico de câncer, que possivelmente terá que fazer a retirada da mama, né? Talvez isso possa... Dois aspectos, a retirada da mama e a possibilidade dela não resistir à doença, né? O câncer de mama há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, como eu estava te falando, até mais do que isso, era uma doença muito grave, né? Em todos os sentidos, né? No sentido de mutilação, no sentido de o indivíduo não resistir ao tratamento e perder o tratamento. Hoje em dia, isso não podemos dizer que nós estamos navegando num mar de brigadeiro, mas hoje em dia melhorou muito. Nós temos casos ruins, mas a maioria das pacientes tem muita boa evolução. Nós temos muitas opções de cirurgia, de quimioterapia, que tem agregado ao longo desses anos sobrevida para essas pacientes, qualidade de vida para essas pacientes, tudo, e a medicina evoluiu muito nesses 30 anos. Interessante, tecnologia e inovação trabalhando não só no diagnóstico, como no tratamento também. Doutor Luiz, toda mulher precisa fazer quimioterapia? Não, vai depender, então, como o Guerreiro muito bem colocou, dessa combinação de fatores. Dessa investigação para entender a extensão da doença, né? Entender o tipo dela. Né? A gente avalia fatores como receptor hormonal, a hiperexpressão de uma proteína chamada HER2. Com essa combinação, a gente define a necessidade ou não do tratamento sistêmico, entre eles a quimioterapia. Tumores muito iniciais podem sim receber seu tratamento adequado sem a exposição à quimioterapia. E, doutor, por curiosidade, como que essas pacientes têm chego hoje para o senhor? Qual que é o diagnóstico, assim, quando o senhor tem tratado essas pacientes no consultório? Normalmente, o primeiro contato dessas pacientes é com o ginecologista ou mastologista. Né? Pacientes, a gente gosta de acreditar, né, que a maioria delas está em dia com seus exames de rastreio, né? Podem detectar alterações nesses exames ou, eventualmente, até numa proporção bastante considerável, percebem alguma alteração na mama que leva a buscar auxílio médico. Normalmente, para o oncologista, o paciente já chega ou com uma forte suspeita, né, ou com o diagnóstico firmado. Geralmente, a porta de entrada dessas pacientes é, muitas vezes, o ginecologista ou o mastologista. E o senhor percebe que existe uma demora, talvez, às vezes, nessa observação, por parte da própria pessoa mesmo, né? De não se conhecer efetivamente, não fazer os exames do toque, por exemplo? Eu acho que é muito individual. Acho que nos últimos tempos a gente tem percebido uma conscientização cada vez maior. Né? Cada vez mais a gente recebe, e isso eu recebo diariamente, pacientes que querem ficar em dia com seus exames de rastreio. Ou porque tem um caso na família, ou algum conhecido, ou pelo interesse na própria saúde exclusivamente. Mas que vem para essa orientação, para entender que exames precisa fazer para estar em dia com seus exames de rastreio. Né? Então, a minha sensação é que isso tem diminuído, mas ainda é uma preocupação muito importante. Não é infrequente pacientes que estão ali há mais de 2 anos sem fazer seus exames e eventualmente chegam com uma lesão mais avançada. Entendi. Doutor Guerreiro, quanto antes operar melhor os resultados ou não? Ou depende da situação do caso, efetivamente falando? Depende da situação. Com relação a essa pergunta que vocês estavam discutindo também, gostaria de acrescentar uma situação. Inclusive para transmitir para o público, para as mulheres não se sentirem culpadas. O câncer de mama, qualquer câncer, seja de mama, de próstata, de intestino, ele é multifatorial. Não é porque você come carne vermelha ou não é porque você faz isso que você tem o câncer. É por uma série de fatores. Tá? O principal do câncer de mama, o principal fator carcinogênico do câncer de mama é um fator intrínseco da mulher. É o hormônio estrogênio que ela produz. A mulher começa a produzir esse hormônio quando ela tem 8, 10 anos e começa a menstruar, e para de produzir esse hormônio, diminui a produção desse hormônio aos 50 anos, quando ela entra na menopausa. E esse é a causa, uma das causas do câncer de mama. Eu gostaria de comparar isso para você. Por exemplo, se eu digo para você, cigarro provoca câncer de pulmão, e eu digo para você não fumar, e você não fuma, você consegue não fumar e diminuir o teu câncer de pulmão.
Não tem como eu chegar para uma mulher e falar assim, eu não quero que se produza estrogênio. Perfeito. A mulher produz estrogênio. Biologicamente, né? Biologicamente ela tem isso. Ela produz, inclusive, o estrogênio é o principal hormônio das mulheres. É que diferencia as mulheres, que deixam elas bonitas como elas são, que tem a possibilidade de gerar um filho, que nós homens não temos condição de fazer isso. Tá? Então, isso é uma característica da mulher. Então, isso não é uma culpa dela. Infelizmente, a gente descobre o câncer de mama quando ela chega no consultório por rastreio, que é isso que vocês estão falando, de fazer mamografia, de fazer os exames de rotina sem sentir nada, em torno de 12% a 15%. Uau. 80% das pacientes que chegam no consultório vão chegar porque elas palparam, porque elas sentiram, porque elas viram alguma coisa na mama. Então, assim, é importante, sim, a paciente se autoexaminar, a paciente se avaliar. Muitas vezes eu tenho pacientes que dizem assim, doutor, quem sentiu o nódulo, quem viu o meu nódulo de mama foi meu marido, que ele palpou a mama e viu o nódulo de mama. A paciente, é importante ela se autoexaminar mensalmente, porque se ela notar uma diferença, a mulher não tem que saber se é um nódulo, se é um cisto, se é uma bolinha, ela tem que sentir que tem alguma coisa diferente. Se ela não palpa a mama dela, ela não vai saber quando isso é diferente. Então ela precisa fazer o autoexame e que ela vai palpar, vai ver que tem alguma coisa diferente e sim ela ir no médico o quanto antes. Então, lógico que você perguntar para mim, o que você prefere? Fazer um diagnóstico de câncer de mama que chegou numa mamografia que mede 2 milímetros ou um nódulo de mama 2 centímetros que a paciente palpou? Lógico que eu prefiro um nódulo de 2 milímetros, mas eu acho que as pacientes têm que palpar, porque eu prefiro tratar um nódulo de mama de 2 centímetros, que a paciente palpou, do que atender uma paciente com nódulo de 8 centímetros que não palpou. Tá? Então, fazer o autoexame, fazer as coisas é importante. Fazer prevenção, e hoje no câncer de mama nós não temos exames sofisticados para fazer exame, continua sendo a velha e boa mamografia. Continua sendo esse exame, tá? Mamografia e ecografia, que são exames simples, que tem em todas as cidades praticamente do nosso Paraná. Talvez você pensasse no Amazonas, estados maiores, mas isso não tenha tanta disponibilidade. Mas são exames fáceis de fazer. Então, a mulher deve fazer o seu screening, que a gente chama de rastreamento com a mamografia. A Sociedade de Mastologia recomenda acima de 40 anos, o Ministério da Saúde acima de 50, nós recomendamos acima de 40 anos, deve fazer, mas a mulher também não tem problema nenhum, ela deve se autoexaminar e se ela palpar, se ela achar alguma diferença, sim, ela procurar rapidamente. Eu acho que é muito mais importante ela sentindo... Não esperar, porque uma vez que ela estando consultando um médico, fazendo algum exame, isso, feito uma mamografia, uma ecografia, isso já vai dar um start, se isso é uma lesão suspeita, e normalmente tem uma coisa mais rápida que rola nisso. E se não tiver nada, ela vai fazer um acompanhamento mais tranquilo. Mas é importante, sim, a gente começar o tratamento o mais precoce possível. A gente normalmente, isso que nós estamos falando, de fazer as biópsias, fazer essas dosagens de receptores, estadiamento com tomografia, em geral demora uns 15, 20 dias para fazer isso. Então, normalmente, uma espera de se iniciar um tratamento, de você esperar em torno de uns 30 dias, do ponto de vista médico, não tem nenhum problema. O Ministério da Saúde do Brasil recomenda, como uma boa prática médica, você iniciar o tratamento até 60 dias. Se nós atendemos os nossos pacientes antes de 60 dias, desde que ele chegou até a gente estar operando, fazendo isso é considerado uma boa prática. Infelizmente, no país, nem sempre isso acontece. Às vezes demora em lei, né? Mesmo estabelecido em lei, exatamente. Mas uma prática de excelência seria em torno de uns 30 dias. Então, assim, de se começar um tratamento. E isso pode ser uma cirurgia, pode ser uma químio, pode ser uma rádio. Mais comum ele começar com cirurgia ou com quimioterapia, ou mais frequente ainda com cirurgia. Então, mas não tem... A paciente fica muito angustiada do ponto de vista psicológico, dela sentar no consultório e eu já marcar a cirurgia dela hoje é sexta-feira, para mim marcar já para segunda-feira que vem, que não vai fazer nenhuma diferença que se eu operar ela daqui uns 30 dias. E que é muito importante eu fazer as biópsias, nós perdermos esse tempo
para saber que doença que a gente está colocando a mão antes de mexer nela. Interessante. Tá? E outra coisa que é muito importante para o paciente entender, que a gente não trata da doença. Eu tenho a dona Maria Francisca da Silva, que tem o câncer de mama, que é diferente da dona Terezinha Fernandes da Costa, que tem câncer de mama. Então, o câncer de mama, ele é da pessoa. Então, a gente precisa, antes de fazer alguma coisa, de até conhecer a paciente. Então, eu não gosto de, na primeira consulta, marcar. Eu quero conhecer a minha paciente, Perfeito. saber o que ela necessita, quais os anseios dela, além de conhecer a doença, câncer de mama que ela tem. Que tipo que é, que tamanho que tá. Então, não é uma coisa mais ampla, Então, mais o mesmo complexa. câncer pode ter tratamentos diferenciados dependendo do paciente, é isso? Do paciente, com certeza. Com certeza. Inclusive, tem questões médicas e questões pessoais. Eu tenho pacientes que dizem assim para mim, doutor, eu não quero que o senhor tire a minha mama. Uhum. Tá? Muitas vezes né, eu posso até dizer para ela, não, eu vou ter que tirar a sua mama. Ou então tem pacientes que já tiveram experiência na família de câncer, que foram experiências tristes. Doutor, eu vim aqui e eu quero que o senhor tire a minha mama. Mas eu digo, o senhor não precisa tirar a mama. Então, isso que eu digo, as pessoas, além do câncer, têm as suas demandas. Uhum. Suas demandas de sociais, conjugais, pessoais, profissionais. Sim, perfeito. Né? Que isso também tem que ser avaliado. Até porque algumas pessoas até escolhem tirar antes por uma questão de família, né, doutor? Como aconteceu com alguns casos de algumas famosas, inclusive, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Doutor Luiz, o que é esse algo diferente no seio da mulher? Porque, assim, às vezes, nós não estamos aqui efetivamente no nosso lugar de fala, né? Mas o que difere de um seio com e sem? No sentido da pessoa realmente olhar e falar, tem alguma coisa diferente. É uma bolinha? É um... Apalpei? Tá diferente. O que é esse diferente? A gente consegue, né, falar minimamente sobre isso? Dá pra gente dar vários exemplos, né? Então, esse conhecimento do que é o seu normal, né, e do que apareceu de diferente. Uhum. Pode ser desde um nódulo, de uma alteração ali de consistência aumentada, algo endurecido, pode ser uma retração do mamilo, uma assimetria entre as mamas, pode ser uma alteração na axila, uma nodulação palpável, pode ser o que a gente chama de descarga mamilar, né? Então, com saída de conteúdo, pode ser sangue, conteúdo líquido, claro, né, pelo mamilo. Então, tudo isso, tudo que foge do habitual deve chamar atenção. Acho que esse é o grande ponto. E reforçando até a fala do Dr. Guerreiro, né, um fenômeno que a gente tem observado com uma frequência cada vez maior é o diagnóstico em pacientes cada vez mais jovens. Então, se a gente for se ater exclusivamente... né? Se a gente for se ater exclusivamente às recomendações oficiais das sociedades ou do Ministério, a gente vai estar atrasando, né, o rastreio, a oportunidade do diagnóstico dessas pacientes em muitos anos. A nossa paciente mais jovem, que eu me recordo, o diagnóstico foi aos 26 ou 27 anos. Né? Então, na melhor das hipóteses, 13 anos antes do oficial recomendado para começar a rastrear. Então, esse autoconhecimento, ele tem uma importância muito grande. Não substitui, né, como que a gente sempre fala, não substitui a necessidade dos exames de rastreio, né? Mas ele se complementa. Não se conhecer é primordial, não só para câncer de mama, né? Todas as alterações ali persistentes, não explicadas, merecem uma avaliação especializada. Mas, nesse caso, tem uma importância muito, muito especial. Eu até aproveito para aprofundar um pouco esse assunto, o Dr. Guerreiro também pode participar dessa resposta, porque assim, a gente tem ouvido muito aqui durante os nossos episódios que existe aí um crescimento relacionado ao diagnóstico de pessoas mais jovens, né? Doutores, a gente tem uma resposta para isso? O que está acontecendo com a nossa sociedade, com os nossos jovens que tem condicionado o diagnóstico talvez precoce? Não sei se eu posso falar assim, efetivamente falando. Tem diversas teorias para isso, desde da melhora no acesso e nos exames diagnósticos, né? Mas o que a gente acaba vendo na prática é um aumento proporcional, né? Não só de incidência, um aumento no número de diagnósticos, mas proporcionalmente na população jovem a gente tem visto sim um aumento dos diagnósticos, não só do câncer de mama, mas de diversos tipos de tumores, né? A gente não tem uma resposta simples, não é um fator isolado. Também, como o Dr. Guerreiro bem colocou, a gente entende o câncer como uma doença muito complexa e multifatorial. Com certeza, o nosso estilo de vida moderno, as disposições que a gente está
aí todos os dias, o estilo de alimentação, né, o sedentarismo, a falta de exercício físico regular, é algo multifatorial. Então, ou né? seja, o fato de eu ter alguém na família com câncer ou que já teve câncer não significa que eu terei também. Não, Existem outros fatores que vão corroborar para isso. não necessariamente, né? Sempre também merece uma avaliação, uma orientação específica. Quando eu tenho alguma mutação conhecida, merece uma avaliação por um oncogeneticista, um aconselhamento familiar, né? Uma situação aí já diferente. Mas o fato de ter um parente que teve um diagnóstico não necessariamente aumenta o risco individual, mas merece uma atenção especial. Para algumas situações, a gente tem orientações de rastreio mesmo, diferente, né? A gente começa a rastrear de forma mais precoce. Câncer de mama se eu tenho uma história familiar importante, essas orientações oficiais de 40 ou 50 anos a gente antecipa de uma forma importante, lança mão de outros exames mais sofisticados, como ressonância das mamas. Então, o olhar muda, sim, se eu tenho uma história familiar importante. Eu gostaria de acrescentar que eu acho que tem uma informação e também, mais uma vez, por causa dos meus cabelos brancos. A gente tinha muita, assim, o câncer de mama em pacientes mais jovens era muito mais raro, muito raro. Como o Dr. Luiz falou, nós tivemos nesses últimos anos um aumento global nas pacientes de 60, de 50, de 40, mas nós tivemos sim um aumento do câncer de mama nas pacientes mais jovens. Tivemos. Isso é uma coisa que nós estamos enfrentando. Nós não temos, a medicina está pesquisando isso, nós não temos uma resposta para dizer, não, porque as meninas tomam pílula anticoncepcional, é por isso que agora estão tendo isso. Não, inclusive a pílula anticoncepcional, já que eu citei esse fato, não tem nenhuma influência no câncer de mama e tem um certo fator de proteção para câncer de ovário. Tá, não tem isso. Então, está acontecendo realmente uma maior frequência. Uma das coisas que também são várias hipóteses para que isso possa acontecer, mas uma das coisas que pode estar acontecendo nessas pacientes mais jovens é que a mulher mudou um pouquinho o seu perfil. Por exemplo, na época da nossa avó, da nossa bisavó, quando ela tinha 18 anos, ela já tinha 2 filhos. E ao longo da sua vida, ela tinha 8 filhos. Hoje isso ao longo das coisas. Né? Então, o fato de uma mulher ter uma gestação de termo, isso é, ela engravidar, ter um parto, amamentar. Então, isso não é só os 9 meses. É a amamentação do seu filho, tudo. Ela fica praticamente um ano e meio com menos influência desse hormônio estrogênio, que é o hormônio que faz ela menstruar. E hoje as mulheres, então isso que eu digo assim, se você pegar as nossas avós, as bisavós, quando ela tinha 18 anos, ela já tinha tido uns 2, 3 filhos, ela casava com 14, 18 anos, com 20 e poucos anos, ela já tinha tido filho, já tinha amamentado, e normalmente não tinha um, tinha 5, 6. Hoje a gente tem mulheres, inclusive um dilema que a gente tem muitas vezes, as mulheres quase na faixa dos 40 anos, ainda menstruando, sem filhos, que não tiveram filhos, que estão menstruando nesse período, e esse fato talvez tenha isso que estou dizendo não é uma evidência, a medicina não chegou nessa possibilidade, uma hipótese, possibilidade, né? Exatamente. E isso torna um dilema para as mulheres, porque as mulheres elas passaram a estudar, a trabalhar e coisa, e deixaram essa função dela ter os filhos, de ter a gestação, postergando cada vez mais isso. E isso é uma das coisas que acontece. Outra coisa que acontece é assim, como nós também, ao longo desses últimos anos, vivemos mais, temos mais tratamentos para as outras doenças e tudo, os danos genéticos, esses pacientes que têm câncer genético, sim, esses pacientes têm câncer mais jovem. Então, aquela história que se você tem tua avó com câncer, tua tia com câncer, tua mãe com câncer, você pode fazer, como o Dr. Luiz falou, de um teste genético e saber se você vai ter isso. Principalmente se esses teus familiares tiveram câncer em idades também jovens. O paciente
que tem câncer genético tem uma tendência de ter um câncer em idades mais precoces, que é essa a tua pergunta. Então, normalmente, o câncer de mama é uma doença na mulher na sua faixa etária dos 50 aos 55 anos, naquela faixa que ela está chegando na menopausa. Mas o câncer genético ocorre 10, 15 anos antes. Então, uma das causas também, e esse câncer é bastante, quando é genético, é bastante estudado, é bastante conhecido, dá para a gente fazer diagnóstico desse câncer genético e a gente tomar atitudes, inclusive cirúrgicas, de tratamento, de coisas nessas pacientes de forma profilática, dela não deixar ela ter o câncer e intervir antes dela ter o câncer. Mas realmente, essas pacientes nós estamos observando, eu que já estou no campo da cirurgia oncológica há mais de 35 anos, nos nossos tempos atuais, a gente tem mesmo pacientes mais jovens, mas tem, como o Luiz falou, mais de 55, de 60, de todas as faixas etárias. Mas houve, proporcionalmente, um acréscimo maior. As pessoas estão vivendo mais, né, doutor? Eu acho que certeza. essa é a grande questão, né? Não está no nosso roteiro, mas eu acho que eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Homem também tem mama. Por que a gente não fala de câncer de mama para homem? O que acontece aí com essa pauta? Homem tem câncer de mama. Homem tem câncer de mama. Inclusive, já que você perguntou isso, se você tem o teu tio, o teu avô que teve câncer de mama, isso é, ter um câncer de mama masculino na família, isso aumenta em muito a possibilidade do seu câncer ser genético. Olha só que interessante. Ser genético. Então, assim, o homem tem a mama e o homem também tem câncer de mama. Só que o câncer de mama, se eu pegar entre homens e mulheres, o homem representa 1%, 1,5%. As mulheres têm 99% dos cânceres de mama são em mulheres. O indicador já justifica, né? Porque o principal fator, um dos fatores das multicausas do câncer de mama é o estrogênio. Nós, homens, nós produzimos estrogênio e testosterona, hormônios masculinos e femininos. A mulher, a mesma coisa. A mulher produz os hormônios femininos e produz testosterona, hormônio masculino. Só que a mulher produz muito mais e nós muito menos. O câncer masculino é mais comum na faixa quando o homem já está, assim, 60, na idade maior. Exatamente, porque existe uma queda na testosterona e ele mantém o padrão de estrogênio. Então, antes ele tinha bastante testosterona e muito pouco estrogênio, isso é uma forma de frear o câncer. Quando isso vai acontecendo, isso seria um fator de risco. Mas o homem, sim, também pode ter câncer de mama, porque ele tem mama. Então, doutor Luiz, é importante também falar de câncer de mama para homem, né? A magnitude do problema, claro, é muito menor, mas é um tema, assim, relevante. A gente tem alguns pacientes com câncer de mama masculino, né, tirando os fatores hormonais, a clareza da proporção, né, quanto mais célula, mais parênquima mamário tem, maior o risco também de, nesse tecido, nessas células, a gente ter alguma alteração. E um ponto também interessante, que gera muita ansiedade no consultório, né, que eu também gostaria de comentar em relação ao que o Dr. Guerreiro explicou das alterações genéticas, dos fatores de risco, né? Quando a gente tem um homem com câncer de mama, muitos casos na família, um diagnóstico mais precoce, alguns tipos de tumor mais agressivos que chamam a atenção, a gente tem sim, proporcionalmente, uma chance muito maior desse tumor ter um componente genético como causa, uma mutação, né? Mas ainda assim, até nesses pacientes, a chance é maior de não ter mutação, ser um tumor ao acaso. Né? Isso gera, eu explico porque gera muita ansiedade. Tem muito paciente que vai ao consultório, minha irmã teve aos 30 anos. Calma, ela foi testada. Né? Se ela não tem mutação, muito provavelmente não tem risco aumentado para ninguém. Então tem as suas particularidades também. Mas é sim, no homem também um problema possível, né? De uma magnitude menor, mas também importante. Uma informação super importante. Doutor, deixa eu aproveitar a pergunta, já o ensejo, porque assim, além dos protocolos médicos, né, quais cuidados um paciente em tratamento oncológico precisa ter? Relacionado à questão de alimentação, né, apoio psicológico, precisa de um descanso maior, o que realmente precisa? Esse é um ponto complexo, precisa de muita coisa, né? E a gente, no nosso centro, a gente oferece uma abordagem bem global para isso. Né, essa abordagem multidisciplinar que a gente gosta de falar e que a gente se orgulha em oferecer. Né? Então, o suporte psicológico é fundamental. A gente entende que é um período que a paciente está sobrecarregada de estresse, de angústia, de ansiedade em relação à doença, ao seu tratamento, os possíveis efeitos. Então, isso é fundamental. Né? Precisa ter um suporte, uma rede de apoio,
né, familiar, dos seus amigos, é um período que eu também entendo isso como fundamental. O suporte nutricional, né, é aquela coisa que é muito fácil dizer, mas muito difícil colocar em prática, né? Que quase todo mundo sabe no bom senso, de uma dieta balanceada, de evitar excessos. Na prática, a gente não vê tanta restrição, né? A gente tem as recomendações, a nossa paciente sempre passa em consulta e acompanhamento com a nutricionista, que nos auxilia muito nessa parte. Um ponto importante, que é difícil iniciar, mas quem já tem um histórico de atividade física, a gente estimula a continuar. Muitos dos efeitos são minimizados nas pacientes que são ativas fisicamente. O acompanhamento próximo é fundamental, né? Nós acompanhamos, a paciente passa em consulta a cada aplicação, por exemplo, de quimioterapia, onde a gente identifica os sintomas que não estão bem controlados, como que a gente pode auxiliar para que essa jornada seja mais confortável, mas envolve sim um olhar global para essa paciente e uma abordagem de muitas mãos, de muitos especialistas de multidisciplinaridade. Que interessante, é uma equipe fera aí cuidando de todos os cuidados, né, Sim. doutor? Eu aproveito para fazer uma pergunta, porque a gente está falando também de autoestima, né? E talvez... Só um pouquinho, já interromper para não ser injusto, né? Nossa equipe, eu citei a nutrição e psicologia, mas excelente, nossa equipe não vai dar briga lá. Não, dá briga, depois vão me cobrar. E a nossa equipe multidisciplinar envolve também a presença dos enfermeiros, dos farmacêuticos, dos dentistas, e futuramente a gente está trabalhando para ter educador físico também, para dar um suporte ainda mais completo para esses pacientes. Considerando a importância da atividade física, né? Eu quero contribuir com essa, especificamente com relação à atividade física. Hoje a maior causa individual de câncer, o principal carcinogênico único, vamos pegar uma coisa única, é o cigarro. Uau. Esse é o cigarro. Ele não dá câncer só de pulmão. As pessoas acham que sim, né, doutor? Não dá só câncer de pulmão. A segunda causa hoje, e provavelmente daqui a um tempo vai ser a primeira causa de câncer, vai ultrapassar o cigarro. O cigarro tem sido feito muitas campanhas. Nós tivemos o pessoal mais jovem agora retomando com os negocinhos das coisas, mas a gente teve uma diminuição muito grande. Mas a segunda causa, e está se estudando muito isso, é um negócio chamado sedentarismo. Você ter atividade física muda a tua flora intestinal. Olha só. De você não ter um cara sedentário tem uma flora e um cara que tem uma atividade física, né? E uma alimentação são diferentes. E a flora intestinal ativa muitos carcinogênicos. Tá? Então a medicina está estudando muito isso do sedentarismo e é provável que daqui a alguns anos o sedentarismo ultrapasse o cigarro como causa individual. Outra coisa do que vocês falaram antes, assim, o câncer, as pessoas têm muito essa informação que o câncer de mama está muito relacionado, o câncer de mama, o câncer do intestino está relacionado com carne vermelha. Algumas pessoas, inclusive, consideram que é uma verdade absoluta, né? Verdade absoluta. Existe uma relação com isso, mas assim, não é uma coisa que você tem que levar a ferro e fogo. Primeiro, porque é o seguinte, se eu tenho uma mulher que tem 45 anos e está com câncer de mama agora, com 45 anos, ela já comeu carne vermelha durante 45 anos. O que precisava é que ela não tivesse comido carne vermelha nos últimos 45 anos. Então não tem. O nosso mundo ocidental come muito carne vermelha. Se você dizer, não, mas os orientais lá comem peixe, não comem. Eles têm outros cânceres. Eles têm câncer. Então não existe uma fórmula. Então eu não vou comer carne vermelha, só vou comer peixe. Aí você vai ter mais câncer. Os japoneses têm muito câncer de estômago. E eles comem muito mais peixe e quase não comem carne vermelha nenhuma. Então, uma alimentação, sim, o câncer é multifatorial. Nós estamos falando de causa genética, estamos falando do câncer de mama, do estrogênio, do hormônio da mulher, que é um fator causal. Estamos falando do sedentarismo. A alimentação é, sim, com certeza. Mas, assim, muitas vezes a paciente chega para mim e diz, ela está com 50 anos, mama, eu digo assim, não adianta agora a senhora virar uma vegetariana. Tudo bem, eu acho que você ter uma alimentação melhor ajuda bastante. Com certeza você ter uma atividade física. Todas as minhas pacientes, quando eu converso com elas, eu recomendo atividade física para essas pacientes. O seu controle do peso e a sua uma atividade física. Isso, assim, é fundamental. Não só no câncer,
como para o coração. Se você entrevistar 30 urologista, um cardiologista, um neurologista, eles vão falar disso daí. Porque isso é o que nós vamos constituir o nosso organismo. Então, assim, é um fato bastante relevante o sedentarismo, sim, e é muito importante o paciente ter esse aspecto. Outro aspecto que eu gostaria de falar no câncer de mama, que você falou, no sentido causal, talvez, que você está falando, assim. O câncer é uma doença multifatorial. Vou repetir isso já 10 vezes, vou repetir mais vezes durante esse canal. Tem que ser um mantra, né? Isso. Então, sim, o aspecto psicológico da paciente influencia, sim. A gente vê, não existe uma comprovação efetiva, uma relação, mas a gente vê isso com mais frequência. Uma paciente que teve um abalo psicológico mais importante, ela acaba desencadeando o câncer. Por exemplo, vou citar uma coisa prática assim. Uma senhora de 60 anos, o seu filho de 35 anos sofre um acidente e morre. Um acidente grave, trágico. Isso é um negócio assim que acaba com uma família, acaba com uma mãe. Esse trauma psicológico é uma gota d'água nesse câncer, então. Com certeza. Uma família que tinha uma condição social e a família faliu, o marido morreu e as condições financeiras se degradaram. Esse aspecto psicológico dessa situação ser um fator, uma gota d'água para se fazer isso. Então, sim, o aspecto psicológico das pacientes, tudo é importante. A alimentação é importante, o peso é importante, o sedentarismo é importante, o psicológico da paciente é importante, e o físico, né, que é o que nós estamos falando, que provoca o câncer, o estrogênio, os genes que podem ser genéticos, a doença, todas essas coisas. É um conjunto de fatores. Então, por isso que eu digo assim, eu posso pegar a Dona Maria e ela ter 3 conjuntos desses, 3 possibilidades. Eu posso pegar a Dona Terezinha, ela ter outros 2. Então, eu nunca vou ter pacientes com câncer de mama iguais no seu todo. E a gente trata a paciente e não o câncer. Nós não somos especialistas em tratar câncer, nós somos especialistas em tratar a pessoa. E eu tenho que pensar com a pessoa, eu tenho que saber se essa pessoa é casada, se ela tem filhos, se ela trabalha, se ela... Todo esse conjunto de coisas é que faz, inclusive... Bem integrativo, né? Eu não posso olhar ela, só a mama dela ali, ver se o tumor dela mediu 2 centímetros, eu nem olho se ela usa óculos ou não, eu fico examinando a mama da mulher ali. Não é assim que se faz. Aliás, a mama é o que eu... talvez perca mais tempo de examinar do que o paciente como um todo. E não só o físico, não medir quanto que está a pressão dela, qual que é a altura dela, mas esses aspectos todos. Quantos filhos ela teve, como é que foi, se ela é casada, se ela está separada, se ela toma hormônio, se ela não toma, se ela está trabalhando, se ela foi demitida. Essas coisas eu como médico, tenho que estar sabendo, e isso, para medir o grau disso, tanto para provocar a doença, como no andar da carruagem, do tratamento de químio, de rádio, de cirurgia, sabe? Então pode ser que eu indique para essa paciente tirar a mama e para outra paciente não tirar a mama. E não seja necessariamente só um critério de que o tumor mede 2 centímetros, 5 centímetros. O que a Dona Maria, qual que é a demanda que ela tem, psicológica, emocional e tudo. Então, eu tenho que pesar todos esses fatores para indicar a cirurgia, para indicar a quimioterapia, para indicar as coisas. Desta maneira que o paciente tem que ser encarado. E o paciente também tem que se ver dessa forma. O paciente, às vezes, só vê o câncer dele. Tá? Ele tem a sociedade só vê o câncer, né, doutor? Eu acho que a grande questão está aí, né? Esse olhar é muito importante, tanto do médico quanto do paciente. Tem pacientes que eu sempre falo assim, eu tirei o câncer da paciente com uma cirurgia, mas o câncer não saiu do paciente. O paciente chega assim, doutor, eu vim consultar hoje para ver como é que está meu câncer. Eu falo assim, olha, a senhora não tem mais câncer, porque a gente já tirou o seu câncer. Mas o câncer não sai da pessoa. Tá? Isso está relacionado com recidiva, doutor? É isso? Tem alguma relação? Não? O que seria a recidiva? Não, eu acho que isso influencia, mas não assim, não é uma causa e efeito. Né? Então, tem pacientes que isso é mais difícil do paciente aceitar, tem pacientes que
aceitam melhor o tratamento, enfrentam melhor o tratamento. Tem pacientes que... Então, que tem dificuldade de passar pelas coisas. Tem pacientes que falam, doutor, eu não vou fazer quimioterapia. Dona Maria, a senhora precisa fazer. Eu não vou fazer quimioterapia. Daí eu não posso pegar o paciente, amarrar o paciente e injetar a quimioterapia no paciente, ou operar, tirar a mama da paciente. Então, assim, por isso que eu digo, você tem que entender o paciente como um todo, para você saber o que você vai oferecer para ela. Tá? Interessante. Então, isso é importante. E eu aproveito o ensejo também da fala do Dr. Guerreiro para fazer uma pergunta para o Dr. Luiz, porque é o seguinte, doutor, o que tem depois do tratamento? Dá para falar de cura, dá para falar de superação do câncer? O que acontece? Existe esse acompanhamento, como o doutor falou? São cuidados contínuos que essa paciente vai ter que ter? Como é que funciona isso? Com certeza dá para falar de cura. Inclusive, é o nosso objetivo na grande maior parte dos casos. Claro que tudo vai depender da fase que a gente faz o diagnóstico, mas a doença localizada ela tem um tratamento com uma proposta com o intuito de cura. Né? Então, independente dos tratamentos, da ordem dos tratamentos que essa paciente receba, uma vez finalizados, muitas vezes tem tratamentos longos de manutenção, mas com intuito sim curativo. Essas pacientes, de forma geral, vão sempre estar em acompanhamento, um acompanhamento que é mais próximo, mais intensivo, no momento ali mais próximo desse tratamento inicial, e à medida que a gente está mais tempo sem evidências de doença, a gente vai tendo mais segurança para espaçar isso. Né? Mas, de forma geral, a gente segue acompanhando em definitivos. Raros são os casos que a gente tem tranquilidade para dar alta e falar, nunca mais você vai ter que se preocupar com isso. Né? Mas, muitas vezes, sim, a gente consegue a cura e a gente mantém esse acompanhamento até para continuar o rastreio para outras situações. Né? Mas, na maior parte dos casos, a gente fala, sim, em cura. Interessante. E muitos pacientes têm medo de ficar com sequelas após o tratamento. Né? O que acontece nesses casos? O que seriam essas sequelas, efetivamente falando? É só a perda da mama? É só a perda do cabelo? Tem outras sequelas que também podem estar inseridas dentro desse contexto? Sim, com certeza. Com certeza. Para mais uma vez falar dos meus cabelos brancos, quando mais de 30 anos atrás eu tratava câncer de mama, a cada 10 pacientes que eu operava, eu tirava 9, eu fazia mastectomia. Uma paciente que eu não tirava a mama. Hoje, de cada 10 que eu opero, talvez 9 eu faço uma cirurgia conservadora. Tá, então isso entra nesse aspecto que você está falando. A medicina passou... Isso foi uma coisa simultânea, tá? Então, como eu estou falando para você, no começo, talvez 30, 40 anos atrás, eu tinha a cirurgia minha era mastectomia. Eu não tinha outras cirurgias para oferecer. A mastectomia é a retirada? Retirada total da mama. Total da mama. Dr. Luiz, Dr. Luiz não estava aí há 30 anos atrás, mas há 35 anos atrás, tinha 2, 3, 4 remédios de quimioterapia. Então, assim, por isso que é muito recente no imaginário das pessoas que o câncer é uma doença de mutiladora e de que o paciente morria. Porque nós tínhamos pouco a oferecer. Isso mudou muito, mas mudou muito nesses últimos anos. Tá? E essas mudanças foram no sentido de cura. Então, por exemplo, hoje o Luiz tem medicamentos de quimioterapia, de imunoterapia, que esses pacientes morriam em 30%, 40%, 50% e a gente reduziu 30%, 40%, 50%. Possibilita aí uma sobrevida. Então, assim, a cura desses pacientes ficou muito melhor nesses últimos 30 anos. E caminhando junto com isso, a gente começou, a medicina e a oncologia começou a diminuir essa agressividade, essas sequelas que você está falando. Então, antigamente eu tirava a mama toda e hoje eu não tiro a mama. Isso são cirurgias menos agressivas. Você já ouviu o termo cirurgia minimamente agressiva. Por que você faz isso? Para que a paciente tenha menos danos. Antigamente eu tirava todos os gânglios da axila. A paciente ficava com aqueles braços enormes, inchados, para o resto da vida. Era uma sequela que ela tinha. A paciente fazia uma quimioterapia e ficava com uma sequela
A paciente fazia radioterapia, a gente usava um aparelho chamado cobalto, que aquilo queimava o intestino, a bexiga, e aquilo ficava para o resto da vida, aquela sequela. Hoje a gente faz radioterapia com aparelhos de aceleradores nucleares, aceleradores lineares, né, que são mais precisos. Por exemplo, a gente irradia o cérebro do indivíduo. Se eu irradiar todo o indivíduo, eu posso provocar danos nele. E hoje você, na radiocirurgia, na radioterapia, você irradia um pontinho lá. Olha só, você é um negócio assim, é uma precisão milimétrica. E isso diminui esses efeitos colaterais essas sequelas que você está falando. Então, hoje nós fazemos cirurgias, às vezes, numa paciente que fica até melhor a mama dela operada, corrigida, do que era antes. Olha só. Esteticamente fica nesse ponto. Então, a medicina evoluiu muito nesse sentido de diminuir sequela, de ser menos invasivo, de ser menos agressivo. Em contrapartida, a gente ficou mais preciso, mas usar a droga para esse tipo de tumor, que para esse tumor eu tenho outra droga, para esse tumor eu tenho outra droga. Cada vez a gente está ficando mais preciso, mais chance de cura, menos sequelas para o paciente. Essa parte física, essa parte de tecnologia, houve muito progresso. O que eu acho que houve menos progresso, isso talvez por culpa de nós médicos, dos pacientes, é as sequelas psicológicas. Você podia dizer, não, o Dr. Guerreiro agora opera, ele não tira mais 10 mamas, não faz 10 mastectomias, ele poupa 10 mastectomias. Só que esse aspecto psicológico da paciente de cura, de sofrimento, de dores, de sequela, ele não acompanhou essa evolução que realmente teve a prática. A paciente ainda, ela tem muito medo, a paciente ainda sente muito. Não estou dizendo que os nossos tratamentos não têm sequelas, não são difíceis, não são fáceis. O tratamento oncológico, químio, rádio, cirurgia são tratamentos agressivos, mas isso melhorou em muito. Então, as pacientes hoje, elas têm uma vida muito melhor do que anteriormente tinha, sabe? E a gente tem que valorizar isso, explicar isso para as pacientes, buscar isso, as pacientes terem, a gente pensa isso em melhor qualidade de vida. A gente não está se evoluiu na cura e na qualidade. Essas duas coisas foram juntas. Lógico que quem puxou isso foi a cura. Porque se eu não tivesse melhores remédios, melhores cirurgias, eu ia continuar tendo sequelas graves. Então isso tudo foi em conjunto. E isso é uma coisa que a medicina está aperfeiçoando em tudo. Não é só na oncologia. Se você pensar no coração, antigamente tinha um problema no coração, tinha que abrir o teu peito e fazer uma ponte de safena. Hoje você não precisa mais fazer isso. Entende? Então, em todas as áreas isso melhorou, cujo objetivo é justamente isso. Menos sequelas, melhor qualidade de vida e mais cura. Nós temos mais cura. Eu que tenho cabelo branco, digo aqui, nós temos mais curas hoje do que tínhamos anteriormente, porque nós temos mais coisas disponíveis. Outra coisa que eu queria dizer para o teu público, que antigamente, há 30 anos atrás, os caras descobriam um negócio nos Estados Unidos, a gente ia fazer a mesma cirurgia aqui um ano depois. Uau. Né? Existia um delay entre o que o mundo mais tecnológico fazia. Hoje em dia, se os americanos fizeram um negócio hoje à noite, amanhã de manhã nós estamos fazendo aqui. Olha tá. só, Isso chama-se globalização. Né? Chama-se globalização. Então, hoje, o paciente tem uma disponibilidade de tratamentos em todas as áreas, assim, muito mais rápido do que no passado. Tá? E isso é muito importante. Não tem como não ficar feliz, né, doutor? Não tem. Ciência, inovação, tecnologia e medicina trabalhando junto, né? Antes da gente fazer a pergunta final, eu não posso deixar de perguntar algo relacionado aos casos de superação. A gente tem visto casos de superação ou algum fato assim que vocês olham de um paciente que fala, realmente esse vale a pena contar? Com certeza, mas essa eu acho que é especial para o Dr. Guerreiro. Os então, cabelos por favor. brancos. Os cabelos brancos certamente terão histórias muito marcantes para contar para a gente. Com certeza. Então, a gente quando tem um remédio, a gente quando tem uma cirurgia, a gente tem uma expectativa de cura, de coisa. Isso que nós estamos conversando agora. Mas realmente tem pacientes que
você acha assim, não, acho que eu vou perder essa paciente, e a paciente sai. Então, assim, essa superação. Então, tem pessoas que realmente desafiam a ciência, a explicação disso. E isso, muitas vezes, não é uma questão, assim, de milagre, mas é uma questão de foco de coisa. Posso citar alguns exemplos para você. 2, 3 exemplos. Vou citar um exemplo, assim, de que uma determinada situação muda a vida da pessoa e isso muda a maneira como ela luta pela vida. Quando uma pessoa tem um câncer, às vezes ela pode chegar numa situação dela e dizer assim, não, vou desistir, não estou mais afim Alguns optam de fazer. Pela desistência, né? Não, o cara pensa, normalmente a gente tá junto, tá apoiando para que o paciente... Mas assim, o paciente oncológico, quem já teve câncer, que possa estar me ouvindo, muitas vezes o cara pensa, não, vou parar, cara. Vou parar. Mas determinados fatos podem fazer isso. Vou citar um exemplo para você de uma paciente minha com câncer de mama, uma paciente jovem com 38, 39 anos, um tumor agressivo, um tumor triplo negativo, fez quimioterapia, cirurgia, fez todo o tratamento. E essa paciente queria ficar grávida. Normalmente a gente não recomenda que as pacientes de câncer de mama fiquem grávidas. O caso é individualizado, nós podemos sim a paciente ficar até a grávida depois de ter um câncer, mas isso é uma coisa muito individual. A informação que eu estou dando não é assim, quem teve câncer pode ficar grávida, não é isso. Cada caso tem que ser individualizado, é isso que nós estávamos conversando na situação. Mas, por exemplo, essa paciente tinha um câncer de mama, tinha uma profissão e ela queria muito ser mãe. Muito sem mãe, e nós vamos esperar, talvez seja bom não ter o filho, vamos esperar 2, 3 anos, e a paciente naquela faixa etária ali dos 38, 39 anos, já correndo contra o tempo para chegar nos 40, já não poder querer mais ter filhos e tudo. E eu recomendava, você não quer tentar fazer uma adoção, alguma coisa, tal? E a paciente resistente a isso, até que ela entrou numa fila de adoção e foi seguindo e acompanhando. Há uns 4, 5 anos atrás, o pessoal estava num ponto de ônibus aqui em Curitiba esperando um ônibus e ouviram um barulhinho no meio do mato, na grama. Desceram para ver, tinha uma menininha recém-nascida com o cordão umbilical jogada ali no ponto de ônibus. Chamaram a polícia foi lá, coletou, pegou o nenenzinho recém-nascido, estava com o nenenzinho no colo, barulhinho de novo. Não, mas esse nenenzinho não está chorando. Desceram lá embaixo, tinha outra menininha recém-nascida com cordão umbilical. Né? Essas crianças foram recuperadas, foram para o conselho tutelar, e isso é muito criterioso de quem vai adotar essas crianças e quem adotou essas duas menininhas gêmeas. Não é possível. Não. Quem adotou, mas isso foi um negócio assim, foi a minha paciente. Quase divino, né, doutor? Foi divino porque assim... Essas menininhas, assim, ela chegava para mim e dizia, doutor, eu não tenho mais tempo para nada. Eu não tenho mais tempo para nada. Eu tenho que cuidar das menininhas, levar as menininhas no médico, dar banho, comprar roupa para as menininhas. Doutor, assim, de vez em quando, assim, eu esqueço de vir aqui consultar com o senhor que você tem que fazer a mamografia. Deu mais um 360 na vida, então, né? isso que eu falei para ela, assim, olha, a quimioterapia foi muito importante, a tua cirurgia foi extremamente importante, só que essas duas menininhas curaram você. Que legal. Hoje as menininhas que têm 5 anos, 4, 5 anos de idade, e elas, assim, veja que esse evento mudou a vida dessa paciente. 360. Se essa paciente não tivesse esse evento, eu não sei se a doença não teria voltado, recidivado, alguma coisa assim, sabe? Então a gente tem muito exemplos de superação nesse sentido aí, de pessoas. Esses dias, há tempo atrás, eu estava tendo uma paciente que eu tinha operado ela de câncer, ela fez um diagnóstico de câncer de mama, ela pediu demissão do emprego dela, e eu fiz a cirurgia e ela teve uma oferta, depois que ela já tinha feito a cirurgia, de um emprego que era o emprego que ela queria. Olha só. Que ela gostava, que era o que ela pensava em fazer. E daí ela veio perguntar para mim se eu achava que ela não deveria, inclusive nessa primeira, quando chamaram, ela falou que não queria e falou que não ia aceitar. E daí ela veio conversar comigo e falou assim, doutor, acho que eu não vou aceitar, porque eu vou ter que fazer químio, fazer coisa. Eu falei, o que é que você tem que fazer? Não, doutor, é o emprego que eu queria, que eu gostava, é isso que eu sei fazer. Então, eu falei, não, aceite.
Lógico que aceite. O paciente com câncer, que faz químio, que faz cirurgia, não é fácil fazer tudo isso. Esse paciente tem que tocar a vida dele. Tá? Ele tem que trabalhar. Eu sou muito assim, eu não gosto de dar... Eu estou atestado assim para o indivíduo se recuperar ali da cirurgia. Sim. Eu não sou muito de dar atestado do que o cara tem que ficar em casa sentado pensando na morte da bezerra. A vida não para, né? A vida não para. O indivíduo precisa trabalhar. O indivíduo precisa fazer as coisas que ele gosta. Foi o que eu falei para ela. Se você não gosta, se é um emprego que você vai trabalhar por obrigação, que você vai ter coisa, não aceite. Acho que não aceite. Mas se for o emprego que você quer, aceite sim. E isso ser assim, você ter um objetivo. Você tem um objetivo de tratar o câncer, você tem um objetivo pessoal teu. O indivíduo que perde isso, perde também muito do pique para lutar contra a doença, sabe? O indivíduo tem que ter esse aspecto de superação que você está falando. Ah, doutor, mas você vai falar para o cara trabalhar e ainda tocar uma quimioterapia, Não, é assim que tem que ser. É assim que você vai ter que ter pique, é assim que você vai ter que ter gás para tocar a tua quimio, tocar a tua cirurgia, fazer as tuas coisas, sabe? Você precisa tocar a tua vida. Você precisa fazer quimioterapia e descer para a praia. Você precisa fazer quimioterapia e passar o Natal com a tua família. Não é porque você está fazendo quimioterapia que você não vai dar um abraço na tua família, vai visitar teu pai. Não é que você não vai viajar para o Japão e vai conhecer o Japão, que você queria conhecer o Japão, que você queria não sei o quê. Com essas outras coisas, você tem que continuar tendo essa vontade de fazer. E isso transfere para o câncer. Tá? Se eu não quiser, então eu não vou mais sair de casa, eu vou ficar ali parado, eu só estou pensando na minha quimioterapia, na minha cirurgia com o Dr. Guerreiro, na minha coisa assim. Não. Você tem que estar fazendo as suas coisas. Isso sim, uma coisa que ajuda muito o paciente a superar. Eu sou muito contra do indivíduo, lógico, determinadas cirurgias, tratamentos que são muito... mudam muito a vida do paciente. Por exemplo, o paciente que tem uma colostomia, que tem uma sonda, não dá para o cara estar vendendo o produto dele no shopping com uma sonda, né? Então ele vai ter que se afastar naquele período. Mas, assim, se esse indivíduo pode tratar a doença e pode fazer as suas coisas, isso é muito importante para a superação do paciente. Muito importante. Que legal. E para a gente finalizar, doutor Luiz, gostaria de ouvir de você, né? O paciente acabou de receber um diagnóstico de câncer de mama. O que o senhor deixaria? Que mensagem o senhor deixaria hoje? Talvez que por mais angustiante e pesado que esse momento seja, né, para essa paciente entender que ela não está sozinha. Que a gente está aqui, né, seus familiares, seus amigos, a medicina, a oncologia, né, a gente está diariamente se esforçando, se atualizando, tem uma estrutura de ponta, um suporte multidisciplinar para acolher, para estar ao lado, né, dessa paciente e para trazer, né, chances reais, né, cada vez mais com essas inovações que a gente já comentou, de cura. O jeito de encarar, o Guerreiro bem colocou aqui, a gente entra como a parte não quantificável da coisa, né? Mas o estado de espírito, a motivação, o otimismo, tudo muda quando a gente encara as coisas dessa forma. Na oncologia não é exceção. A gente vê na prática, né? Pacientes com perfil mais motivado, mais otimista, a tolerância ao tratamento melhora, os efeitos são mais brandos, os resultados são melhores, né? Então tentar buscar essa motivação em toda essa rede ideal que a gente gosta de acreditar que a gente pode oferecer de suporte. Doutor Guerreiro, a mensagem final do senhor, por favor. Eu acho que assim, o paciente que tem um diagnóstico de câncer hoje, ele é um diagnóstico difícil, mas a gente tem muita coisa para fazer para o paciente. Não é um motivo do indivíduo se desesperar. Hoje não é um motivo do paciente não fazer um tratamento. É o paciente procurar o tratamento. E sim, o paciente deve correr atrás. Tenho 2 exemplos de pacientes que tiveram 2 exemplos interessantes. Uma paciente agora recente. Ela mora em Manaus. Manaus teve um câncer de útero, fez radioquímio e a doença ainda não conseguiu ser eliminada com esses 2 tratamentos. Ela foi no médico lá em Manaus e o médico falou: olha, eu não tenho mais o que fazer para você aqui.
tá? Ela pegou uma mulher de 30 e poucos anos, tem um filho de 11 anos. Ela pegou um mapa do Brasil, olhou São Paulo, olhou Curitiba, olhou onde que tem hospital de câncer, e daí falou assim, eu vou para Curitiba. Pegou, veio de ônibus, de coisa, e chegou em Curitiba sozinha. Foi bater lá no hospital, tá? E sim, por mais que uma situação difícil, um câncer já tratado, com doença persistente, essa paciente tem sim tratamento, tem coisa que a gente possa fazer. A paciente tem que... O exemplo dessa paciente é assim, ela foi buscar, ela foi atrás das coisas, tá? Tem uma paciente também, era de Recife, se não me engano, na região mais do interior do Recife. Era o pai e a mãe, o pai, a mãe e ela e a cachorrinha subiram no carro e vieram para Curitiba. Tratar aqui em Curitiba, buscar um tratamento. Então, assim, procure, não desista. Não desista. Lógico, nós médicos também somos difíceis de desistir. Esse é um negócio que fere muito o médico, mas olha, não tenho mais o que fazer para você. Não é fácil para nós médicos, muito menos para o paciente, né? É muito pior ainda. Se eu digo assim, para mim, né, que sou médico, que já fere eu chegar para um paciente e dizer, olha, eu não tenho mais o que fazer, mas tem. A medicina hoje tem muito recurso, tem muito tratamento, tem muita briga. Eu acho muito interessante, às vezes, o pacientinho mais simples, mais humilde, mais coisa, ele briga, ele judicializa, ele consegue, ele vai atrás, sabe? Você tem que lutar por você. Lutar por você, que eu digo assim, tanto no sentido de você procurar as coisas, até na justiça, que eu estou falando, de tratamentos que precisa ser feitos. Procure, lute, vá atrás. Se na tua cidade não tem, vá para outra cidade. Se no teu estado não tem, vá para outro estado. Procure. Pode até ser, aqui ninguém é Deus, aqui não tem nada, pode ser que o paciente chegue aqui e diga, olha, realmente eu não posso fazer nada por você. Ou então, tem algum lugar lá na Rússia, na China, vá para lá, vá atrás. Mas assim, a mensagem é justamente isso. Hoje o diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte, muito pelo contrário, é uma possibilidade grande de tratamento, como a gente já frisou aqui, com menos efeitos colaterais, com menos agressões, com mais chance de cura. Vá atrás, procure, não desista, né? Lute por você. Muito legal. Dr. Luiz, Dr. Guerreiro, foi um prazer receber vocês aqui, foi um bate-papo assim, muito produtivo. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Obrigado. Em pleno Outubro Rosa, falar sobre câncer de mama é mais do que necessário. É um convite à consciência, ao cuidado e à escuta. Mesmo com tantos avanços, essa ainda é uma realidade que assusta e transforma vidas. Mas a boa notícia é que, com informação acessível, diagnóstico precoce e um tratamento humanizado, é possível atravessar essa jornada com mais segurança e esperança. Se esse episódio te ajudou a entender melhor o tema, compartilhe com alguém que você conhece. Conversas como essa podem sim mudar vidas e fortalecer quem mais precisa. E se você curtiu esse conteúdo, deixa sua curtida, avalie o episódio e ativa o sininho. Isso ajuda a levar essa informação e essa conversa ainda mais longe. Acompanhe-o aqui por você na sua plataforma preferida e também nas redes sociais. A cada episódio a gente traz informação de qualidade com um olhar humano, acessível e acolhedor. A gente se encontra no próximo episódio e lembre-se, o cuidado com o amanhã começa hoje e acima de tudo, a gente está aqui por você. Tchau!